Oi, pessoal, voltando, vamos dar continuidade à disciplina, tá? Deixa eu colocar aqui, pronto. Eu até dei uma olhadinha no áudio da aula anterior, agora antes de reiniciar aqui, notei que o áudio ficou um pouquinho estranho, mas está entendível, tá, pessoal? Mas foi 1 hora de aula, então não tem como eu regravar, mas ficou entendível. Eu acredito que se vocês baixarem um pouquinho o volume para não ficar dando um eco aí no áudio, vocês façam. Não sei o que aconteceu, não sei se é alguma coisa do sistema que eu uso aqui para gravar a aula. Aí eu vou ter que fazer esse ajuste. Como eu estou um pouco sem tempo, eu quero terminar essa aula de gravar hoje. E eu vi que dá para entender, só baixei um pouquinho, entendo, mas por favor não deixem de assistir a aula, tá bom? Depois eu vou verificar esse erro para as próximas aulas. Então, Conselho Estadual de Trânsito, CETRAN-PB, Resolução 001/2014. Qual foi a diretriz que foi utilizada para essa resolução? Estabelecer diretrizes para o procedimento dos condutores e órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito para a desobstrução da via em caso de acidentes de trânsito sem vítimas. Então, em caso de acidentes de trânsito sem vítima, qual é o procedimento a ser tomado, tá? Antes de a gente entrar nesses incisos aí, dos casos que a gente vai, vamos tratar aqui qual o procedimento a ser tomado, tá ok? Então, vamos lá. Voltando aqui um pouquinho. O que é que levou a estabelecer essas diretrizes de procedimento, né? A questão que eu já comentei aqui com vocês, da situação do bem público, do bem-estar público social em relação a uma situação, um fato isolado que cause um transtorno maior em toda uma sociedade. Então, o CETRAN observou o que também? Que deveria se fazer cumprir a legislação de trânsito, né? Porque já se trazia no CTB, eu acredito que seja, deixa eu ver aqui, pessoal, é o artigo, deixa eu ver aqui só para confirmar, mas eu acredito que seja o artigo 178. Deixa eu ver aqui, só para confirmar. Isso, ó. O artigo 178 fazer cumprir esse artigo, que é uma infração de trânsito, que fala o seguinte: deixar o condutor envolvido em acidente sem vítima de adotar providências para remover o veículo do local, quando necessária tal medida para assegurar a segurança e a fluidez do trânsito. Ou seja, é uma obrigação do condutor, gente, tirar o veículo do local quando não houver vítima. É multa, é infração média, tá? Tem que retirar, tá previsto no código como infração de trânsito se você estiver obstruindo o trânsito por um acidente que não houve vítima. Então, ele se baseou nesse artigo, no artigo 78, também se baseou em alguns princípios de segurança no trânsito e também se baseou na situação de quê? De que a busca do trânsito é o quê? Garantir maior fluidez e segurança e bem-estar no trânsito para toda a sociedade, não é? Então, ele teve que se basear nisso para que houvesse alteração, porque já havia previsão, só que ninguém fazia. É infração de trânsito, mas ninguém tirava, esperava. E para que essas pessoas parassem de esperar atendimento policial militar, foi emitida essa norma, essa resolução, para deixar claro, né, quais os casos que nós iríamos, já que os acidentes sem vítimas não deve ser mantido o local preservado, né, sem vítima e sem nenhuma situação de crime. Quais são as situações que a gente deve preservar o local? Quando houver crime, está lá no Código de Processo Penal, que tem que isolar, que a gente leu, que tem que isolar o local para fazer a perícia
né? E nos casos de acidente de trânsito, deve ser a primeira autoridade policial fazer o levantamento, mas é nos casos de acidentes de trânsito que há vítimas, que há crime, tá? Nos casos sem vítimas e sem nenhum crime aparente, o condutor deve sim retirar. Então, esses foram os argumentos para a resolução 001, fazer cumprir o artigo 178, não é? Segurança no trânsito e trazer a fluidez. Vamos lá. O artigo 5º, né, dessa resolução é que trata especificamente sobre os casos que nós iremos, e que eu já trouxe aqui para vocês, tá? Para a gente já ir se familiarizando. Desde o trânsito 1 eu trago isso para vocês. Eu estou trazendo a princípio como ele veio, a primeira versão da resolução 001. Então, quando ele foi lançado em 2014, ele trouxe essas situações em que nós iríamos para o acidente. Então, o batalhão de trânsito somente deslocar-se-á ao local da ocorrência em que caso? 1. Condutor menor de 18 anos. 2. Condutor não possuir habilitação. Vou falar desses dois casos primeiro. Por que nós vamos nesses dois casos? A princípio, eu perguntaria isso a vocês, se eu estivesse presencialmente, né, para escutar aí o que é que vocês têm a dizer. Mas, vamos lá. Por que que o BPTran tem que ir nesses dois casos? Não houve vítima, né? Não houve vítima, mas houve essa situação constatada aí pelo outro condutor que se sentiu lesado, que verificou que o menino ali não tinha mais do que 16 anos pela sua compleição física, né? Isso aí vai ser muito do discernimento do outro motorista. Também tem gente de 16 anos, parece ter mais de 20, mas aí é subjetivo. Isso aí não é da nossa competência, vai ser das pessoas no local se sentir que aquela pessoa é menor de 18 anos, não quer dar o documento, tá nervoso, liga para o CIOP, solicita a guarnição do trânsito, porque houve um acidente e a outra pessoa, o outro condutor, possivelmente é menor de 18 anos pela sua aparência física e por não estar aqui querendo mostrar o documento para comprovação. O CIOP vai mandar o BPTran verificar. Chegando no local, o BPTran verifica que ele é maior de 18 anos, ok, pessoal, vocês vão ter que fazer esse procedimento. Ir na delegacia, fazer o boletim de ocorrência, de trânsito, terem as fotos e entrem em acordo entre vocês. Se não entrarem em acordo, vocês podem entrar com esse documento, com esse boletim, entram na justiça para reaver aí danos civis, danos materiais. Enfim, mas eu ainda não respondi por que o BPTran vai nesses casos, né? Porque, pessoal, é crime. Conduzir um menor de 18 anos conduzindo um veículo é um crime. E também a pessoa que não possui habilitação. Só que, olha só, deixa eu ler aqui para vocês, a gente termina entrando um pouquinho em crimes de trânsito, né? Deixa eu abrir aqui para vocês o crime aqui relativo a esse. Deixa eu abrir aqui, pessoal. Estava marcadinho aqui, só que eu vou procurar outro artigo para vocês. E terminou que desmarcou. Mas vamos lá aqui. Artigo 310, né? Que é o crime, vai ser aqui, ó, para a pessoa que 310. Tem o 309, que é dirigir veículo. O crime de 309 entra para o inciso 2, condutor não possui habilitação. Ó. Dirigir veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, ou ainda se caçar do direito de dirigir, gerando perigo de dano. Então, ele gerou um perigo de dano. Ele não é habilitado. Ele está incorrendo no crime do 309 do CTB. Tem que acionar o BPTran, é um crime. Por isso que tem que chamar o BPTran. No caso do condutor menor de 18 anos,
Aqui entraria no crime 310, porque ele não vai poder responder, né? Ele é menor de 18 anos. Mas quem vai responder? Quem entregou o veículo a essa pessoa, quem permitiu, quem confiou. Olha aqui, artigo 310. Permitir, confiar ou entregar a direção do veículo automotor a pessoa não habilitada, com a habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou ainda a quem por seu estado de saúde física ou mental ou por embriaguez não esteja em condições de conduzir com segurança. Então, quem vai responder pelo crime é a pessoa que entregou, ou seja, se a pessoa que chegar lá no local se identificar como o pai, como tio, como proprietário do veículo que ele entregou, que às vezes as pessoas nem não sabem, vocês vão ver, e por vocês mesmos, vocês podem ter essa conclusão que legislação de trânsito é muito pouco difundido, quase ninguém sabe. Vocês provavelmente não sabiam disso, então, num acidente de trânsito, quando chega um pai ou algum familiar, ele não vai dizer assim, mas meu filho, ele pegou o carro, eu dei o carro para ele comprar pão, eu não sabia que ele ia andar por aqui e tal, ele fez o que eu não permiti. Mas aí ele confiou, né? Ele entregou. Mas se ele não assumir, se ele disser que o filho, ele deixar a chave escondida, o filho pegou escondida, aí fica realmente mais complicado de configurar o crime. Mas não, como eu já disse, o batalhão de trânsito não tem essa missão de estar verificando, fazendo essa investigação. Isso aí é a Polícia Civil que vai fazer essa investigação. Nós vamos fazer o boletim mediante as primeiras informações. O condutor é menor de 18 anos, constatado, fim, vamos fazer o boletim e botar lá no boletim que o condutor é menor de 18 anos. Tá certo? E aí, faz todo o boletim de acidente de trânsito e depois essa situação deve ser encaminhada para a delegacia, tá? Como crime de trânsito, elas são vistas como acidentes que não teve a intenção, né, crimes culposos. Tal situação, ela depende da representação da vítima, tá certo? Então, não cabe a nós, nesse caso, só um minutinho, gente, só um minutinho que minha filha aqui tá me chamando, só um minutinho. Deixa eu dar uma pausinha aqui. Pronto, voltando, gente, vamos lá. Não sei nem o que é que eu estava falando, mas vamos lá. Você que era do inciso 1 e 2. Então, vai fazer todo o boletim de acidente de trânsito, tá bom? E fazer o encaminhamento à delegacia, né? E o boletim tem que fazer também, tipo, um informativo à delegacia sobre o acidente da área. Bom, é um crime ali, né? A gente constata que é um menor que é uma pessoa não habilitada e que teve um perigo. Então, a outra parte, né, envolvida, as duas partes devem ser encaminhadas para a delegacia, né, para que seja feita a parte criminal, tá bom? Que é da condução da condução da pessoa que cometeu um crime ali, gera um perigo de dano. Mas a pessoa, é isso que acho que eu estava querendo dizer. Pessoa que se sentiu lesada, ela deve ir à delegacia representar contra a outra pessoa, tá bom? Então, você conduz as partes, né, já que não houve vítima, para a parte criminal. Como eu disse, que é um crime de representação, a outra parte deve ir, as duas partes, na verdade, né? Quem sofreu o dano e quem é a pessoa não habilitada,
tá bom? Já que é um crime e já que tem um dano lá comprovado. Então, além do procedimento do BPTran normal, administrativo, feito, ainda a parte da delegacia, para vocês observarem como demora um acidente, gente. A pessoa tem que ir depois na delegacia. Se não tiver delegacia, tem que ir no hospital, tem que fazer a coleta de dados, tá? Deixar tudo amarradinho. Ainda tem, além do boletim de acidente de trânsito do BPTran, as fotos, constatado, ainda tem um termo à parte que deve ser preenchido sobre os danos do veículo, para que a gente classifique o dano em pequena, média e grande monta, que vai ser de importância muito grande para que o veículo tenha baixa ou ainda esteja em condições de dirigir, né? Então, a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Então, é demorado, gente. Às vezes a pessoa imagina antigamente, que além dessas situações ainda tem parava de atender, deixava de atender um acidente de crime para atender um caso de uma pessoa que sofreu lesão, que não sofreu lesão, que foi um dano material, que era o que a gente fazia. E às vezes a pessoa que realmente necessitava não podia ser atendida pelo BPTran naquele momento. Muitos desistiam, gente, que era 2, 3, 4 horas de espera. Muitos desistiam da solicitação. Então, entendeu, né? Então, aí vão nesses dois casos que estão atrelados aos crimes, né? Do 309 e 310, 309 e 310 do CTB. E então tem que ser feito. Como eu disse, como eu disse, esses casos são relacionados a crimes também. E o condutor possuir sinais de consumo de álcool, que é um crime de trânsito previsto no artigo 306. Então, se houver indício de consumo de álcool, a pessoa vai ser encaminhada, além de ser encaminhada para a delegacia, vai ser feito todo o boletim da acidente de trânsito e a pessoa ainda vai ser encaminhada para a delegacia também para ser feito o procedimento criminal, né? E o quarto caso, sim, aí esse terceiro caso, aí a gente vai falar melhor quando a gente for falar de crimes de trânsito, né? Mas esse caso é o quê? Possui sinais de consumo de álcool, a pessoa está sentindo, né, que o cara bebeu, chama o BPTran. A gente vai fazer o teste de alcoolemia sempre que houver acidente e que o BPTran vá, os dois condutores vão fazer o teste, tá certo? Quem solicitou e quem está com os sintomas. Quem se recusar a fazer, não tem problema. O artigo 65, ele nos dá, né, aquela competência de fazer no caso das pessoas se negarem, né, o artigo 65A, né, que a pessoa não possui sintomas, mas se negou a fazer o teste. Então, ela vai responder, vai ter a infração e vai ter as mesmas sanções administrativas do 165, do cara que soprou e deu positivo, tá bom? Qual é a diferença? É que o cara que não soprou, se recusou, ele tem a possibilidade de não ir para a delegacia, porque se ele não tem sinais e não soprou, eu não tenho como provar que aquele cara está com teor de alcoólico elevado. Já um cara que sopra, ele pode não ter sinais, mas se ele soprou e deu acima, né, do valor permitido, ele vai para a delegacia. E aí ele vai ser preso, mesmo sem ter sinais, mas o teor alcoólico do organismo dele deu acima do permitido, tá bom? É confuso, eu sei, muita gente estaria me perguntando presencialmente, que é um assunto muito em alta. A gente vai falar um pouco mais na parte de crime, de trânsito, e aí vai ficar mais claro, tá certo? Vamos lá. E o inciso quarto? O inciso quarto é genérico. Ele coloca que qualquer crime ou contravenção penal relacionado à ocorrência. Que aqui entra a questão da lesão, gente, lesão corporal, né? Não vou falar do homicídio no trânsito, porque já entra a perícia, né? Se houver morte, já é com a polícia civil. Mas a lesão corporal, né? O que mais que a gente pode relacionar a um acidente de trânsito? A direção perigosa, constatada uma direção perigosa, às vezes o cara é habilitado,
mas se envolveu num acidente de trânsito, porque estava com um veículo roubado, fugindo, ou tipo, no meio de um assalto. Isso aí são consequências, né? Pronto, tem um crime ali envolvendo tanto quanto o veículo, e que ali houve uma consequência também de um acidente de trânsito. Mas não teve vítima, não tem nenhuma dessas questões anteriores, o cara não está com sinais de embriaguez, é habilitado, né? Consequentemente maior de 18 anos. E aí, mas qual é o crime? Se não teve direção perigosa, inclusive, ele pode ser até a vítima do acidente, né? Mas se for constatado, tipo, a pessoa que se sentiu lesada pelo prejuízo, que o cara estava ali fugindo, verifica a placa, vê que é roubada, solicita o CIOP, além da guarnição, né, da área, o BPTran vai fazer o boletim de acidente de trânsito. Tá bom, pessoal? E tem vários, ficou muito aberto, né? Se tivesse presencialmente, eu perguntar a vocês quais as dúvidas, mas ficou aberto. Se tiver crime, alguma coisa envolvida no acidente, nós vamos. Mas o que é óbvio e o que é 90% dos casos, que vocês não precisam se preocupar com esse quarto inciso, assim, de ficar imaginando coisas, não. Mas 94%, 90% dos casos é o quê? Menor, né? Não habilitado, embriaguez e lesão corporal no trânsito. São essas 4 situações. Tá ok? Deixa eu ver aqui. Bom, foi ocorrendo tudo bem, né? Desde 2014, a resolução começou a ser praticada, a população se adaptou, e só que antes da resolução, além de toda a situação que a gente fazia, de acidente sem vítima, a gente fazia das viaturas da Polícia Militar, Bombeiro, Civil, enfim, todo mundo entrava nesse rol. Com a resolução 001, não houve exceções. Então, deixamos de fazer os levantamentos de acidente de trânsito envolvendo as viaturas, né, do Estado, porque não teve vítima. Geralmente é só se tiver vítima, aí nós vamos, porque está dentro da resolução. Nós não vamos olhar o veículo, mas a situação. Tem que estar dentro da situação ali, da resolução que nós realizamos. Tá? Só que aí, o parecer da AESPA, né, de 2018, eles sentiram que estava havendo prejuízo e que a resolução ela não estava condizente com a legislação. Né? Então, olha o argumento que a AESPA utilizou para que o CETRAN se reunisse novamente e editasse a resolução 001. Assunto: obrigação legal do BPTran realizar perícia técnica quando da ocorrência de sinistro de trânsito sem vítima envolvendo viatura policial militar. Instrução normativa de 01 de 28 de fevereiro de 2003. Ou seja, a AESPA disse que alegou que o BPTran tem essa obrigação de fazer, mesmo sem ter vítima, se envolver viatura policial militar. Eles argumentaram em cima de quê? Em cima disso aqui, gente. Olha só. Artigo 262 do Código Penal Militar. Porque eles alegaram que o dano, eles alegaram que era um dano em material ou aparelhamento de guerra. Olha só o que diz o artigo 262. Praticar dano em material ou aparelhamento de guerra ou de utilidade militar, ainda que em construção ou fabricação ou em efeitos recolhidos a depósito, pertencentes ou não às Forças Armadas. Eles alegaram que a viatura Polícia Militar era uma viatura que se enquadrava nesse artigo do CPM, portanto, um crime, né? Tanto que causa pena se tiver dano ao material
ou de utilidade militar. Criou-se muita polêmica, né? Porque, na minha visão, eu não vejo a viatura policial militar, né, como um aparelhamento de guerra, né? Mesmo que eu não veja, que aí vocês podem alegar, não, mas ele não fala só que é aparelhamento de guerra, ou aparelhamento de guerra, ou de utilidade militar. Tudo bem, mas as viaturas da Polícia Militar, elas não são fabricadas para esse fim. Elas são veículos normais. Eles são veículos que a polícia adquire mediante licitação, veículos normais. Eles não são feitos para a nossa atividade policial militar. Isso a gente sabe. Bom, mas assim, a gente não vai entrar nesse mérito. O argumento da AESPA foi esse. Eu queria muito, como eu já disse várias vezes, presencialmente a gente debateria muita coisa informalmente, que eu não gosto de estar deixando gravado. Mas façam essa análise, né? Desse parecer da AESPA. Ou seja, o CETRAN acolheu esse parecer e em 2018 acrescentou a resolução 001, né, de 2014, o inciso 5º, que além daqueles casos que a gente já relatou, o 5º caso que o BPTran vai e teve que colocar no inciso porque não se trata de nenhum crime assim anterior, né? Sinistros envolvendo um veículo da Polícia Militar, inclusive os locados. Ou melhor dizendo, viu, gente? Se for para levar em consideração que o artigo do CPM está correto em relação à viatura da Polícia Militar, então nem precisaria fazer a edição desse inciso, né? Já que o anterior, ele fala bem genérico, como eu falei, né? Mas houve essa necessidade. E aí, o inciso 5º atrelou aí esse sinistro envolvendo as viaturas de polícia militar, inclusive os locados. Outra confusão, porque bombeiro militar, polícia civil, as viaturas da polícia civil, todas essas, como é que fica? Não vamos, tá? Só vamos para os acidentes que envolvem viaturas, só se for viaturas da polícia militar. Ok? Agora, se uma viatura de bombeiro militar teve um acidente, o cara ele sente que a outra parte não é habilitada, ele vai entrar nos outros incisos. Como eu disse, nós não estamos olhando o veículo, nós estamos olhando a condição. Por isso que houve a necessidade do inciso 5 para ficar também consignada a ida nossa nos casos de viatura policial militar. Então, hoje é obrigatório, o BP não vai, até cenas dos próximos capítulos. Outra resolução também que vem a acrescentar e a agregar, a deixar nosso boletim mais coeso, mais consistente e mais profissional, foi a resolução 544 de 2015. Ela vai estabelecer o quê? A classificação de danos decorrentes dos acidentes, os procedimentos para regulamentação, transferência e baixa dos veículos envolvidos. Ou seja, nós vamos ser capazes, mediante um relatório que vem nessa resolução, para que os agentes saibam traçar um acidente de grande monta, média monta ou pequena monta, tá bom? Então, tem os itens lá estabelecidos e eu vou até mandar para vocês, pessoal, que assim, eu não consegui colocar aqui no PowerPoint para visualização. Mas eu fico nessa pendência com vocês para mandar um modelo, só para vocês terem conhecimento de um relatório desse de estabelecimento de grande monta, média monta, pequena monta, de um croquis, certo? Vou mandar para vocês, junto com esse PowerPoint de acidente de trânsito, tá bom? Então, tem os itens lá e os números que são os limites para cada classificação. E aí, o que é que eu quero passar para vocês é só que se o veículo passar de média monta para grande monta, é bloqueio administrativo.
ou seja, o descumprimento do bloqueio administrativo é a infração 230, oitavo. O carro fica bloqueado, você não consegue emplacar, desculpa, licenciar, você não consegue fazer nada, vender, enquanto não resolver o bloqueio administrativo, que seria o quê? Você teria que passar por uma vistoria, ir nas oficinas credenciadas para que desse um laudo e resolver esse problema aí com laudo técnico, e o Detran, assim, aprovar esse laudo na vistoria para que seu veículo pudesse voltar sem nenhum bloqueio. Aqui eu falo de mais algumas NBRs, para você ver que são muitas normas para um boletim de acidente de trânsito, mas aqui a título de conhecimento, pessoal, não vou querer que vocês decorem isso, é só para vocês saberem que tudo é estabelecido, tudo não é feito porque a gente quer do jeito que a gente quer, tudo tem estabelecimentos de símbolos, ó, na 10.696, já tem símbolos gráficos a serem utilizados, já tem estabelecido. A 10.697 vai definir os termos técnicos da preparação e execução. E aquele relatório que eu falei a princípio, que é o relatório de acidente de trânsito, também é um norte para que cada estado faça um boletim de acordo com a necessidade local. Aqui, mostrar aqui para vocês um pouquinho das nossas legendas e convenções, né, para que a gente faça o croquis, né, e as marcações para o entendimento, para que o técnico olhe e entenda o que ocorreu naquele acidente de trânsito. E aí nós vamos ver agora, gente, os tipos de acidente de trânsito. Um pouco bem extensa essa aula, né? Eu sei, mas ela como eu disse, né? Ela tem que ser, porque ela trata de muita coisa que nós fazemos, tá? Mas vamos lá que a gente termina. Então, vamos lá continuar aqui, acidente de trânsito. Às vezes eu repito, viu, gente, o tema, é porque eu dei uma pausa aqui, aí retornei. Mas vamos lá. Primeiro tipo, atropelamento pedestre animal. É um acidente que um pedestre ou animal é atingido por um veículo motorizado ou não motorizado. Gente, esse tipo de acidente, né, é acionar o BPTran, que é um atropelamento. Animal geralmente vai ocasionar uma lesão, né, no outro usuário, né, geralmente se for um animal de grande porte. Animal de pequeno porte, geralmente muitos nem param, né, nem param para socorrer. Mas nesse tipo de acidente, quando o BPTran é acionado, nós só vamos se for atropelamento de pessoa, de animal não. Também eu acho que deveria ir, pessoal, mas foi uma padronização, né? E para que não haja um caos maior. Lógico que se tiver atropelamento de animal de grande porte que vai causar outra vítima humana, aí nós vamos. Tem que ter alguma vítima humana, tá bom? Colisão traseira é um tipo de acidente entre dois veículos em movimento, ambos transitando na mesma direção e sentido, tá? Gente, conceitos bem básicos, né? Bem autoexplicativo, mas vejam, releiam que todo acidente que é feito pelo trânsito é em cima desses tipos de acidentes. No CIOP, quem estiver na rua vai escutar isso, né? Qual foi o tipo de acidente? Colisão, choque, atropelamento, enfim. E a colisão frontal, a mesma coisa, eles vão estar em movimentos, só que em movimentos opostos, né? E aí vai haver a colisão frontal, mas os dois veículos devem estar em movimento na colisão. Olha aqui exemplos aqui da colisão, atropelamento no primeiro,
atropelamento, colisão traseira e colisão frontal. E a forma gráfica que nós representamos isso no boletim de acidente de trânsito. Aqui, forma gráfica. Isso aqui representa o veículo, dois veículos, a ponta do veículo, a frente do veículo, né, e a pessoa. É dessa forma, pessoal. O engavetamento, né, acontece muito na BR. Engavetamento envolve mais de 3 ou mais veículos, né? Já não é colisão, não é traseira. Quando tem um terceiro veículo, já chama engavetamento. Engavetamento e estão na mesma direção da via. Abalroamento longitudinal ou colisão lateral. É o acidente entre veículos onde são atingidos longitudinalmente, sendo que ambos estão em movimento. Este acidente pode ocorrer no mesmo sentido ou em sentidos opostos, só que a colisão vai ser lateral. Eles estão em movimento e eles vão ser atingidos longitudinalmente, né? Nas suas laterais, certo? Aqui um exemplo, não é aqui de colisão lateral, tá vendo? Entre dois veículos, o engavetamento, representação gráfica. Abalroamento transversal. É a colisão transversal. Acidente que ocorre transversalmente quando os veículos transitam em direção que se cruzam. Ortogonalmente e obliquamente, geralmente ocorre em interseções de saídas de estacionamentos. Bom, é comum as pessoas chamarem isso de choque também, mas é colisão. A colisão é sempre quando os dois estão em movimento. Aí, dependendo da área que foi atingida, aí vai colisão lateral, frontal, colisão traseira, colisão transversal. O choque, como eu acabei de mencionar, ele é um acidente em que um veículo em movimento atinge um obstáculo físico ou móvel, sem movimento. Pode ser um obstáculo móvel, mas que ele esteja sem movimento no momento. Inclusive, outro veículo parado ou estacionado. Então, se trata de choque. Melhor mostrado aqui por imagens. Aqui o primeiro, a colisão transversal e aqui, ó, o choque. Capotamento, acidente quando o veículo em movimento gira sobre si mesmo em qualquer sentido, ficando com as rodas para cima, mesmo que momentaneamente. E o tombamento. O tombamento, ele não vai girar sobre si. Ele só vai cair para um lado ou para o outro. Ele não faz o giro total do veículo. Acidente quando o veículo em movimento tomba lateralmente ou frontalmente também, né? Ocorre frontal. Olha aqui o exemplo de capotamento e de tombamento. Tá vendo? O capotamento, para caracterizar o capotamento, nós colocamos essa simbologia aqui, que tá lá naquele gráfico, aquela tabela de gráfico. E o tombamento não, é só o veículo de forma, num posicionamento diferente do reto, né? Saída de pista, acidente quando o veículo em movimento por qualquer motivo sai da pista, podendo por muitas vezes ser seguido de outras situações. Então, acontece alguma coisa, óleo na pista e ele perde a direção, a aquaplanagem, perde a direção da pista e sai da pista. Quando ele sai da pista, ele pode já ocasionar algum acidente, né? E aí ele é seguido por outras situações, geralmente, né? Esse acidente. Geralmente não é só a saída da pista. Para que o acidente seja completo, ele sai da pista, ou ele vai se chocar em algum objeto na pista, capotar, tombar, atropelar alguém, entendeu? Então vai ser sempre seguido, geralmente seguido de um outro acidente. É difícil. A saída de pista em si não é um acidente em si. O veículo não causa nenhum dano no veículo.
e não causando nenhum dano a uma outra pessoa, é só simplesmente uma saída de pista, mas geralmente ele é seguido de um outro acidente. Queda. Acidente que é um impacto em razão da queda livre do veículo ou queda da pessoa ou cargas por ela transportadas. Olha que exemplo. Cadê? Saída de pista. Saída de pista aqui, ó. E ele capotou aqui internamente. A queda livre, no caso aqui, foi do quê? Da moto, que se chocou em algum local e houve a queda do condutor. Tá certo? Ó, aqui, ó. Acidente que é o impacto em razão de queda livre do veículo ou queda de pessoas ou cargas por ela transportadas. Não necessariamente é a queda do veículo em si, mas há acidentes de queda de veículo. Aconteceu, acho que foi de Maneira ao Shopping, não sei se foi ano passado ou retrasado, que ele caiu de cima, não foi? Do estacionamento. E após a queda, ele tombou, ele caiu tombado, né? E aí acontece, mas pode ser a queda de pessoas também. Pronto. Tipos de acidentes são esses. Estudem o conceito. E aí os vestígios decorrentes do acidente. Todo acidente, pessoal, deixam vestígios. Todo crime deixa vestígios, né? E aí o que é que vai se observar? E mais um crime que é não premeditado, como eu disse, um acidente não é premeditado. Então ele não vai ter como não deixar vestígios. Ou vai ser uma frenagem, vai ficar a marca dos pneus, né? Uma derrapagem devido ao excesso de velocidade, né? A fricção, né? A sucagem, tudo relacionado a pneu que vai deixando marcas na pista. Fricção, sucagem, que é aquelas marcas que deixam o pneu fica, né? Até da própria forma do pneu, né? Dos sucos que são feitos justamente para escoar a água no aquaplano, para não haver aquaplanagem. Então, até a marca dessa sucagem vai determinar, é um vestígio importante. Não vai determinar, mas é um vestígio importante para chegar à conclusão de algum fato do que realmente ocasionou aquele acidente. Fragmentos, líquidos, tudo que fica na pista, que veio do veículo, que veio em decorrência do acidente, deve ser citado no boletim, tá? Deve ser colocado no boletim. E no croquis, no desenho mesmo, você pode fazer a representação dessas situações no croquis, que também há. E além do acidente em si, todo o procedimento técnico legal que o BPTran vai realizar, tem um procedimento no atendimento do acidente, como é que nós vamos nos portar assim que nós chegarmos no local, para garantir a nossa segurança em primeiro lugar. Como assim, capitão? Em primeiro lugar, e a pessoa lá morrendo e ferindo. Gente, eu só vou poder prover a segurança dessa pessoa e provavelmente que ela saia bem dessa situação se eu, primeiramente, garantir a minha integridade física, a integridade física da minha guarnição e das pessoas que estão próximas ao local. Então, depois você atende a pessoa, tá bom? Vamos olhar aqui. Olha aí. Primeira coisa é a segurança, sinalizar o local. Sinalizar o local vai lhe dar a segurança necessária para você realizar os outros procedimentos. Sinalizar o local de forma coerente, pessoal. Não é que o acidente está em um ponto e você colocar uma sinalização 5 metros, 2 metros depois. Não haverá tempo de um veículo em alta velocidade frear e parar. Então, dependendo da via que você estiver, via de trânsito rápido, você vai ter que colocar cones, ter a própria viatura como sinalização bem mais distante. Pode botar 10 metros para lá, 20 metros. O importante é sinalizar, principalmente se for em trechos onde há curvas, tá bom? Sinalize bem o local. Socorrer as vítimas, aí sim, tá seguro o local, sinalizado, aí eu vou para a vítima. Socorre a situação da vítima,
ligo, né? Se as outras pessoas do local já não tiver ligado, pergunta às pessoas envolvidas no acidente se alguém já fez a solicitação do bombeiro ou do SAMU. Se sim, você reforça via CIOP, informa o estado da vítima local, reforça para que agilize o atendimento. E se você tiver curso técnico em primeiros socorros, faça o atendimento de primeiros socorros. Precauções para evitar a extinção do acidente. Além da sinalização, que é um procedimento que vai evitar acidentes, você tem que tomar precauções para evitar essa extinção. Por exemplo, vazamento de combustível, que pode haver alguma explosão, postes com fios ou linhas energizadas, curiosos afastados. Você vai observar tudo isso na pista. Observando o que tem, vai chamar o órgão competente também para que se faça presente no local para a limpeza da pista o mais rápido possível, né? Da questão de poste, de energia. Afastar sempre os curiosos que só atrapalham, tá ok? E o quarto ponto, isolar o local quando houver vítima fatal, que a gente já tratou. Chegou no local, sinalizou, foi até a vítima, viu que ela estava sem pulsação. Você já confirmou você já confirmou que ela não está viva. Se você tiver insegurança, não façam isso. Chame o atendimento especializado, sinalize, afaste as pessoas e aguarda o atendimento especializado. Quando constatar pelo órgão competente que há um óbito, aí sim. Aí você sabe que morreu, IPC, espera no local, isolando o local até a chegada do perito. Caso ele seja socorrido em mesmo estado gravíssimo e morra no hospital, mas ele foi socorrido, o BPTran realiza o boletim de acidente de trânsito. Gente, tudo isso é uma dinâmica que às vezes não segue uma ordem lógica. Claro que o atendimento pode demorar, como já teve gente que demorou já 1 hora, mais de 1 hora esperando socorro. E aí o BPTran, ele não tem certeza da situação da pessoa ali, está vendo que tem alguns movimentos, mesmo que não esteja, mas não está seguro para determinar se a pessoa está em óbito ou não. Faz o quê? Se quiser adiantar, já vai pegando as documentações das pessoas envolvidas, vai colhendo os dados, vai fazendo um pré-preenchimento do boletim de acidente de trânsito, sem tirar os veículos do local, já que tem dúvida ainda do óbito, porque se tiver óbito, o perito é que vai determinar essa retirada depois que fizer a perícia, tá ok? Então, adianta alguns procedimentos até a chegada do socorro para encaminhar o restante dos procedimentos, para conseguir terminar um boletim eficientemente, tá bom? E a outra, se houver a vítima, né, a gente já sabe, como eu já falei, repetir, isolar e chamar a autoridade competente. Vítima fatal. Procedimentos no local do BPTran. Continuação, viu? Além desses, tem o quê? Chegou no local, como eu disse, isso não é uma ordem, tá? Então, já pode também proceder a marcar, depois que verificar toda a segurança. A ordem primeira, gente, a primeira coisa, sim, é uma ordem. Tem que, sua segurança, tem que isolar o local de forma segura. E a vítima vê depois também, porque a partir da situação da vítima é que a gente vai poder realizar ou não realizar o boletim, tá bom? Então, faz a marcação. Se nós formos a realizar o boletim, vamos logo agilizando a parte do croquis, para retirar os veículos logo do local, tá? Se a gente vai realizar, a pessoa foi socorrida, faz logo o croquis, que aí já retira os veículos do local, depois você termina os outros procedimentos, que é de preenchimento dos condutores, de informações, de testemunhas, das versões das partes. Isso é depois. Faz logo as marcações para poder retirar o mais rápido possível os veículos. E nessas marcações você vai botar o quê? E tem lá no croquis, vou mandar para vocês vão ver que tem os pontos de impacto que tem que ser sinalizado no croquis. A posição de repouso final, onde foi parar o veículo. Os indícios de vestígios, onde começou, onde terminou. Você coloca até, mede, vê aquela frenagem, quantos metros teve.
porque a partir dele, pessoal, não somos nós, que nós não somos peritos, mas a partir dele, se isso for para a justiça, tem como determinar a velocidade desse veículo. Por isso que é muito importante os vestígios. Após a marcação, aí sim, remove os veículos do local, para poder o trânsito fluir. Que a nossa função como órgão de trânsito é o quê? Gerar maior fluidez do trânsito e segurança. Depois que remover os veículos e ainda houver vestígios que possam ocasionar outros acidentes, faz a limpeza da pista, que chama o quê? O Corpo de Bombeiros para fazer. Isso em casos de acidentes muito graves, que deixam muitos vestígios. Tá? E 9, liberação do tráfego. Geralmente acontece a remoção dos veículos e a liberação do tráfego já no 7, né? Mas se houver muita sujeira, é melhor isolar e esperar mais um pouco para que não ocorra outro acidente. E o 10º é o fechamento. Não é que comece a confecção aí, não. Como eu lhe disse, pegando todos esses pontos que foram ditos. Aí você vai lançar ele no croquis, que faz parte do BOAT, que é o Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito, e inserir os outros dados, que são os dados pessoais, as versões, as testemunhas, o teste de embriaguez de cada um, o preenchimento do documento de classificação da multa. Aí já está liberado o tráfego, aí você termina com tranquilidade, tá? Muitos policiais, e eu acredito até que é melhor e de forma segura, essa parte do croquis, ele pega esses dados, anota tudo e realiza as coisas mais, né, importantes, vai no hospital para ver os dados do outro cidadão, do condutor, vai na delegacia de acidente de trânsito, informar sobre o acidente de trânsito, e aí vai para o batalhão terminar esse croquis de forma concentrada, porque, gente, não tem como você fazer isso rapidamente, até porque é uma responsabilidade. Você colocar um dado errado, já teve militares lá do batalhão de responderem administrativamente, porque foram dados absurdos, mas assim, como já fiz levantamento, eu sei que eu entendo que é possível haver erros graves num dia de serviço muito pesado. Então, por isso que a pessoa tem que ter a máxima atenção, tem que estar ali naquele levantamento. Então, não precisa ter pressa, tá? Porque realmente, se você tiver pressa, se você tiver altamente estressado ali naquele momento, envolvido com a situação, não souber separar ali o estresse momentâneo de um acidente e a sua função como profissional de segurança pública, você vai errar, tá bom? Então, termina o boletim e pronto, aí feito o boletim de acidente de trânsito. Eu citei aqui, mas não coloquei, mas é um dos procedimentos, é porque eu coloco isso como um procedimento do BOAT, que é ir à delegacia após a confecção para informar sobre o acidente. Essa informação é feita como? Preenchimento do boletim de ocorrência normal, você preenche, informa, pede a assinatura do delegado, do responsável da área, o delegado assina e você anexa no boletim que você informou a delegacia da área, tá? E, por último, depois que foi feita toda a parte administrativa, vai fazer a parte criminal, né? Se houver, prender em flagrante quem incorrer em crime. E aí, gente, eu tentei colocar aqui o modelo, mas não consegui, porque não é aplicativo, né? Bom, o que eu uso aqui para fazer aula para vocês, né? A plataforma que eu uso, só consigo passar o PowerPoint para poder vocês escutarem minha voz, né? Eu estou aprendendo, tá? Então, eu não consegui. Então, aqui só é o começo do boletim, não consegui colocar o restante. Então, a gente vai fazer o seguinte, eu vou colocar o modelo de boletim de acidente de trânsito junto com o material dessa aula, e vocês não deixem de olhar para ver como é o preenchimento, que é o fechamento da aula, tudo que eu disse de como é feito o boletim de acidente de trânsito. Vou deixar
aí, tá bom? E, gente, perdoe aí se a voz ficou um pouco, não sei, também vou analisar aqui o que é que houve, mas espero que tenha sido claro, tá? Vou lançar também o fórum para a gente responder lá sobre acidente de trânsito. E como só foram aulas bem compridas, eu vou dar um prazo maior para vocês assistirem, mas assistam para que a gente tire dúvidas e fiquem sem pendências nessa matéria, tá bom? Deixa eu ver se tem mais, não mais. Boa tarde aí para vocês. Qualquer dúvida, eu sempre estou aqui em QAP para as dúvidas.